Fala galerinha, beleza? Olha lá, nossa próxima aula, depois a gente ter estudado o conteúdo sobre potencial elétrico. Nessa aula a gente vai exemplificar, certo? Como que a gente aplica, como que a gente calcula esse tal desse potencial elétrico, certo? Lembra que eu falei para vocês, o potencial elétrico, ele me dá uma ideia da energia que a gente tem associada a um determinado ponto se eu colocar uma outra carga ali. Como assim? Eu tenho uma carga nessa posição aqui, certo? Ela gera, além dela gerar um campo elétrico, ela gera também ao redor dela um potencial elétrico. O que é esse potencial elétrico? Se a carga está aqui. Se eu colocar uma outra carga aqui, qual é a energia que esse sistema terá? Qual a energia potencial elétrica que esse sistema terá? O potencial elétrico ele me dá uma ideia da energia que eu vou ter para cada posição. Qual a energia que eu vou ter associada por unidade de carga? Como assim? Vamos lá. A carga está aqui, aí eu falo para vocês, ó, o potencial elétrico devido a essa carga nesse ponto aqui, a essa distância, é de 20 volts. Significa que cada coulomb que eu colocar ali, a energia que ele vai estar sujeito, que esse sistema estará sujeito, vai ser de 20 joules para cada coulomb. Lembra que o volt é joules por coulomb. Então, se eu tenho uma carga aqui e nesse ponto o potencial é de 20 volts, ou seja, 20 joules por coulomb, significa que se eu colocar um coulomb aqui, esse sistema vai ter uma energia potencial elétrica de 20 joules. Se eu colocar 2 coulombs aqui, 40 joules. Se eu colocar 10 coulombs aqui, 10 vezes 20, 200 joules. Tudo bem? E como que a gente vai fazer para calcular? Vamos pegar esse primeiro exemplo, ó. Eu tenho uma carga aqui, ó, essa carga está aqui, certo? E ela gera um potencial elétrico ao seu redor. Tudo bem? O valor dessa carga é de 8 microcoulombs, certo? Ou seja, pegar aqui a canetinha, voltei, 8 vezes 10 a menos 6, certo? Então eu vou até substituir, ó, o micro significa 10 a menos 6. Então eu vou colocar aqui. A carga dessa carga é de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Maravilha? Tudo bem? O valor da constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona. E a distância que eu estou querendo calcular o potencial, eu quero calcular o potencial nesse ponto. É um ponto, não tem absolutamente nada aqui, certo? É só um ponto no espaço. Ele está a 30 centímetros de distância. Vamos lá, como que a gente vai calcular o potencial nesse ponto? A gente vai fazer o seguinte, lembra como que a gente calcula? O potencial é calculado desse jeito. É a constante vezes a carga que está gerando esse potencial eletrostático, que é o valor... Opa, vou colocar Qzinho aqui, né? Que é Qzinho, dividido pela distância que eu estou pegando. Qual é a distância? Esse ponto está aqui, distância. Essa é a equação. Então, gente, aí, ó, substitui os valores. Então, o potencial nesse ponto será o valor da constante, 9 vezes 10 a nona. Certo? Newtons, ó, unidade de força, Newton. Unidade de comprimento, metro. Unidade de carga, coulomb. Então, vezes o valor da carga, 8 vezes 10 a menos 6. Coloco ali, ó. Dividido pela distância. Qual é a distância? 30 centímetros. Ah, eu vou colocar 30 aqui? Não. Olha lá a unidade de distância, metro. Então esse cara aqui é a mesma coisa aqui, 0,3 metros. Maravilha, galerinha? Então aqui eu vou colocar 0,3 metros. Beleza? Só que vamos treinar, vamos dar aquela acostumada. Não vamos escrever desse jeito. Vamos escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 1, porque facilita minhas contas. Olha como que facilita, ó. 3 dá para simplificar aqui com 9, ó, que vai ficar 3. Vai sobrar em cima o quê? 3 vezes 8, 24. Vezes 10 a nona. Opa, tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Menos, né? Menos, micro é menos. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá o meu 10 a terceira. Sobre 10 a menos 1. Lá, 24, então o potencial vai ser 24
10 a terceira dividido por 10 a primeira, lembra? Na divisão a gente subtrai os expoentes. Então vai ficar 3 menos 1, ou seja, 3 mais 1. Vai ficar 24 vezes 10 a quarta. Certo? O que? Volts. A unidade de potencial. Simples assim, gente. Então, quando você for calcular o potencial em um determinado ponto devido a uma carga, é simplesmente o valor da constante vezes a carga que está gerando esse potencial dividido pela distância que eu estou pegando desse ponto até a carga. Belezinha? Vamos lá. Próximo, ele fala assim, ó, potencial gerado por um conjunto de cargas. Então, ó, vamos supor, ó, eu tenho 3 cargas aqui, ó, o meu exemplo, eu tenho 3 cargas. Eu quero determinar qual é o potencial nesse ponto devido a essas 3 cargas. Certo? Ou seja, qual é a energia por unidade de carga que eu vou ter nesse ponto aqui? Porque eu tenho 3 cargas. Como que a gente vai fazer? Simples. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial devido a cada uma dessas cargas. Certo? Ó, veja como que é o potencial. Constante, que é positiva, a carga que pode ser positiva ou negativa, dividido pela distância que é positiva. Então o potencial de uma carga positiva, ó, positivo com negativo, negativo, dividido por positivo, positivo. Certo? Ou melhor, positivo com negativo, negativo, né? O potencial de cargas negativas será negativo. O potencial de cargas positivas será positivo, certo? Então o potencial nesse ponto devido a essa carga é positivo. O potencial nesse ponto devido a essas duas cargas que são negativas vai ser negativo. E aí como que eu faço para determinar o potencial dessas 3 cargas nesse ponto? Eu vou simplesmente somar. Porque isso aqui não é vetor. É um escalar. Se fosse uma grandeza vetorial, eu teria que fazer a soma vetorial. Mas como essas aqui são grandezas escalares, como o potencial é uma grandeza escalar, eu simplesmente vou fazer a soma algébrica. Tá? Vamos com calma, vamos ver. Vamos calcular primeiro o potencial nesse ponto devido a essa carga. Ó, a distância da carga 1 até o ponto P é de 2 metros. Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular direto, tá, gente? Aplicar direto, ó. O potencial devido à carga 1 será a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que é 10 microcoulombs, ou seja, 9, 10 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Ó, a distância daqui até aqui é 2. Ó. Certo? Portanto, o potencial devido à primeira carga vai ser o quê? Ó? 9 dividido por 2, 4,5. Ó, já está em metros, já está na unidade que eu quero, né, gente? Por isso que eu substitui 2 lá direto. Né? Então, 4,5, ó. 10 a nona vezes 10, 10 a décima. 10 a décima vezes 10 a menos 6, subtrai. 10 menos 6, 4. Então, 10 a 4, a quarta, volts. Tudo bem, gente? Esse é o potencial devido à carga 1. Vamos lá, devido à carga 2. Vamos fazer aqui, ó, no cantinho. Devido à carga 2, que eu coloquei de vermelho. Substitui direto lá na minha equação. 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da carga, que é menos 5 microcoulombs. Aqui eu vou colocar o valor, ó, vezes menos 5 vezes 10 a menos 6. Aqui eu coloco o valor, porque eu não estou pegando módulo, não tem módulo aqui. Certo? Eu coloco o valor ali. Dividido pela distância. Qual a distância da carga 2? Ó? Distância de 2 até P, 10. 10 metros, já está na unidade que eu quero, metros, certo? Então, o potencial gerado nesse ponto devido a essa carga vai ser, ó, 9 vezes menos 5, menos 45. Tudo bem? Vezes, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. Dividido por 10, 10 a segunda. Volts. Ou, como que a gente vai deixar? Vai ficar menos 4,5 vezes 10 a terceira. Tudo bem? Volts.
Maravilha, gente. Tudo bem? E por fim, a última. Ó. Vamos calcular a última. A última ó, é o potencial V3. O V3 vai ser calculado como? A mesma coisa. Ó. Valor da constante, 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da carga, ó, menos 15. Vezes 10 a menos 6 porque é micro, dividido pela distância, que o ponto está da carga 3, 30 metros. Que eu vou escrever 3 vezes 10 a primeira. Então o V3, ó, vou fazer diretão, ó. Dá para simplificar aqui, ó, esse 3 com 9, aqui vai ficar 3. E em cima vai ficar ó, 3 vezes menos 15, menos 45. Tudo bem, gente? Maravilha? 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira, dividido por 10, 10 a segunda. Volts. Certo? Aí o que eu vou fazer agora? Como que eu faço para determinar o potencial no ponto P? O potencial no ponto P, gente, vai ser o potencial devido à carga 1, que eu calculei, ó, V1, mais V2, mais V3. Opa, de vermelho. Mais V3. Certo? Olha lá. E só vou substituir os valores, ó. Só que toma cuidado, ó. Vamos colocar todo mundo com a mesma potência de 10? Acho que é melhor, não é? Ó? Por exemplo, ó, a gente pode colocar todo mundo. Ó, esse aqui está com a potência de 10 ao quadrado. Ó, aqui também. Aqui está com a potência de 10 à quarta. Vamos escrever esse cara aqui na potência de 10 ao quadrado. Então a gente vai fazer o quê? Ó? Esse cara aqui, ó, o V1, cada vírgula que eu ando para a direita eu diminuo 1, eu subtraio 1 da potência. Ó. Então, 45, 450 vezes 10 ao quadrado. Então, 4,5 vezes 10 à quarta, a mesma coisa que 400 vezes 10 ao quadrado. Certo? Olha lá, só vou substituir. Então, aqui vai ficar ó, 450 vezes 10 ao quadrado, menos 45 vezes 10 ao quadrado, menos de novo 45 vezes 10 ao quadrado. Opa! Aqui, ó, aqui é vezes 10 ao quadrado, gente, que tá com um pouquinho de espaço ali. Então vai ficar como, ó? Fazer a soma diretom. Ó, menos 45 vai dar menos 90. 450 menos 90 vai dar o meu 360. Então isso aqui vai dar 360 vezes 10 ao quadrado volts. Viu? Então, ó, para eu calcular o potencial gerado por um conjunto de cargas, eu simplesmente calculo o potencial que cada uma das cargas gera em um determinado ponto e depois somo. Certinho, gente? Essa aula aqui foi para a gente exemplificar como que a gente usa o conceito de potencial, como que a gente calcula o potencial elétrico. Beleza? Próxima aula a gente vai ver a relação que existe entre a diferença de potencial entre dois pontos e o trabalho da energia elétrica. Certinho? Até a próxima aula, gente!